Salve raça, eu sou o Henderson. Eu sou o Xavier. Hoje vamos explicar como funciona o movimento de um helicóptero com a partir da estrutura de suas hélices e como a combinação dessa estrutura com seu momento angular e a força do ar influenciam na sua direção. Bom, normalmente a maioria das pessoas acharia que, na verdade, o que faz a movimentação do helicóptero seria a diferença da velocidade das hélices. Então muita gente acha que, na verdade, quando o helicóptero vai subir ou descer, na verdade, a velocidade da hélice que está aumentando ou diminuindo. Mas se fosse isso que realmente acontece, como que seria explicado o movimento do helicóptero ir para frente ou para trás, por exemplo? Esse movimento só explicaria a subida ou a descida do helicóptero. O que acontece é que o helicóptero tem 3 tipos de controle de movimento. Então, se você tem o movimento coletivo, o movimento cíclico e o movimento antitorque. Esses movimentos eles vão depender de uma pecinha que fica embaixo da hélice. Essa pecinha ela é como se fosse um disco, e esse disco ele vai controlar a inclinação das pás conforme o movimento da hélice acontece. Can you show me what cyclic pitch looks like now? Cyclic pitch is where the swash plate tilts and through the linkage controls the pitch of the blades and changes it every revolution to control the pitch and roll of the helicopter. Give me cyclic pitch in this direction. Okay, but then if I rotate it, it'll change as it goes around, correct? It does change. So that linkage rides on the swash plate and then pushes up on the side of the blade, and then that in turn changes the blade depending on where it is in the rotation of the rotor shaft, right? Correct. Então, vamos supor que você quer fazer com que o helicóptero suba ou desça. Então, esse seria o caso do movimento coletivo. Então, no movimento coletivo, esse disco vai fazer com que as pás fiquem inclinadas o tempo todo uniformemente. Então, tanto esta pá quanto esta pá vão ficar com a mesma inclinação ao longo do movimento. Então, por exemplo, no caso de fazer subir, você inclinaria ela dessa maneira, o ar faria resultante aqui, tanto nessa pá quanto nessa pá, e o helicóptero iria subir. No movimento cíclico, o que acontece diferentemente do movimento coletivo, a inclinação das pás não vai ser a mesma ao longo do movimento. Então, conforme o movimento acontece, a inclinação também se altera. Então, a diferença de inclinação ao longo do movimento é o que vai causar a mudança de direção. Então, vamos supor, nesse caso aqui, a gente definiu que nesse ponto do disco, quando ele estiver chegando nesse momento aqui, o que vai acontecer é que as pás que estiverem passando por aqui, elas vão se inclinar mais nesse ponto. Então, esse seria o ponto de máxima inclinação da pá durante a rotação. E esse ponto aqui seria o ponto com a inclinação mínima. Então, o que acontece é que, conforme o movimento vai acontecendo, conforme ele se aproxima desse ponto daqui, a pá vai se inclinando mais, até atingir o ponto de inclinação máxima, e depois desse ponto, ela, conforme o movimento vai acontecendo, ela vai declinando até chegar no ponto de inclinação mínima. E aqui justamente o que acontece no ponto de inclinação máxima é onde a força é maior, e no ponto de inclinação mínima a força é menor. Enfim, o outro tipo de controle de movimento é o antitorque, que vai ser gerado pelo rotor traseiro. Então, quando a hélice do rotor principal começa a girar, o sistema vai dando energia de rotação, e pela lei de conservação do momento angular, a gente tem que, se ela está girando aqui, o helicóptero, então se ela está girando nessa direção, por exemplo, pela conservação do momento angular, a gente teria que o helicóptero ia girar na direção contrária. Só que para que isso não aconteça, o rotor traseiro faz esse trabalho de antitorque, conservando a direção que você quer com o movimento. Mas é aí que entra o problema e a coisa começa a ficar mais estranha e menos intuitiva. Porque vamos supor que você queira que o helicóptero incline para frente, certo? Por intuição, o que as pessoas geralmente acham é que deve ter uma força maior aqui e uma força menor aqui, para que o helicóptero incline dessa maneira para frente, certo? Mas como você está tendo um movimento de rotação aqui, a hélice está funcionando como se fosse um giroscópio. Então, na verdade, a partir do momento que você começa a exercer uma força aqui, neste raio aqui, que seria o braço,
Então você tem uma força aqui, o raio aqui. O momento angular ele é dado pela multiplicação vetorial do raio, ou seja, do braço aqui da hélice, da pá, vezes a força exercida aqui, que seria a força do ar. Então, essa multiplicação vetorial, se você tem, por exemplo, raio em x e F em y, quando você faz essa multiplicação, a resultante aqui no eixo de rotação, ela seria para cá, para dentro. Então, na verdade, quando essa força é exercida aqui, atrás, o helicóptero, na verdade, ele vai tender a rotacionar para a esquerda. Então, ele vai tombar para cá. Então, aí que fica estranho. A partir do momento que você quer que ele vá para frente, por exemplo, a força não tem que ser exercida atrás. Ela tem que ser exercida aqui, ao lado. Porque aí, com a multiplicação vetorial desse raio por essa força aqui, a resultante, enfim, aqui no eixo de rotação, vai ser nessa direção. Então, esta peça aqui, que era responsável pelo movimento cíclico, ela vai exercer dessa forma aqui, por exemplo, quando ele fosse inclinado para frente, ela aumentaria a inclinação nesse ponto aqui e diminuiria a inclinação nesse ponto aqui, fazendo com que a força aqui fosse maior do que... Então, portanto, a resultante aqui ela é maior nessa direção e menor nessa direção. E aí o que vai acontecer é que o helicóptero vai inclinar para frente. Então, a chave para entender todo o movimento do helicóptero é entender a combinação desses movimentos, desses tipos de movimentos exercidos por essa pecinha que fica aqui embaixo, e a maneira como isso vai influenciar na distribuição das forças no sistema como um todo.